Repetidamente, Irineu faz citações do Apocalipse de João, como por exemplo as seguintes. Irineu citando a João: Eis ali porque diz João no Apocalipse, sua voz era como o ruído de muitas águas. Barra, João diz no Apocalipse que o incenso são as orações dos santos. Barra, há portanto um altar nos céus, aonde sobem nossas preces e oferendas. E há um templo, como diz João no Apocalipse, abriu-se o templo de Deus, o tabernáculo. Eis aqui, diz o tabernáculo de Deus, o qual habitará com os homens. Também João, o discípulo do Senhor, no Apocalipse, assiste à vinda do reino glorioso e sacerdotal. Voltei-me, diz ele, para ver a voz que falava comigo. E voltado vi 7 castiçais de ouro, e em meio deles um semelhante ao filho do homem, vestido de longa túnica e com um cinto de ouro à altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como lã branca como a neve. Seus olhos são como chama de fogo. Seus pés semelhantes ao cobre abraçado pelo fogo. Sua voz como a de muitas águas. Sua mão direita sustentava 7 estrelas. De sua boca saía uma espada de 2 fios, e seu rosto era brilhante como o sol no máximo de seu fulgor. Mas João não suportou a visão. Caía a seus pés como morto, diz ele, para que se cumprisse o que está escrito: ninguém pode ver Deus e viver. Então o Verbo o reanimou e o fez recordar que era aquele em cujo peito se recostou durante o jantar, perguntando quem seria o traidor. E lhe disse: Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto. E eis aqui que vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Depois, em uma segunda visão, ele viu o próprio Senhor. Vi, diz ele, no meio do trono, e dos 4 seres viventes e dos anciãos, um cordeiro de pé, como imolado, com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E até falando do próprio cordeiro diz: Eis aí um cavalo branco, e aquele que o montava tinha o nome de Fiel e Verdadeiro. Combate e julga com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça tem muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Viu um manto manchado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino de brancura imaculada. De sua boca sai uma espada aguda afiada para ferir as nações. Ele as governará com vara de ferro e espreme no lagar o vinho do furor da ira do Deus onipotente. Em seu manto e em sua coxa traz escrito seu nome, Rei de Reis e Senhor de Senhores. É justamente por este motivo que nasceu o Senhor, e de quem Jacó prefigurava o nascimento, e de quem João diz no Apocalipse. Vejam isto, vejam como Irineu interpreta a passagem de Apocalipse do Senhor. Saiu como vencedor e para vencer. Outra citação de Irineu. A mesma coisa diz João no Apocalipse: Bem-aventurado e santo o que participa da primeira ressurreição. Todas estas citações foram tiradas de Irineu de Leão, de seus 5 livros contra as heresias: 4:14:2, 17:6, 18:5, 20:11, 21:3, 5:34:2. Também na demonstração da pregação apostólica, que é outro livro de Irineu que lemos com alguns irmãos, Irineu faz em sua linguagem várias alusões ao Apocalipse. Epideixis, que é a palavra em grego, demonstração 9, 38, 39 e 61, citações onde estão as alusões. Eusébio de Cesareia, ano 325, da época de Constantino, em sua História Eclesiástica, resume e cita o dito por Irineu sobre o Apocalipse de João da seguinte maneira, Eusébio citando a Irineu. No 5º livro trata do Apocalipse de João e o número do nome do Anticristo. Diz, agora Eusébio cita Irineu, fala Irineu. Posto que isto é assim e que este número está presente em todas as cópias boas e antigas, que dão testemunho disso os que viram pessoalmente a João,
E já que o sentido comum nos ensina que o número do nome da besta se revela pelo cálculo dos gregos segundo as letras que o compõem. Até aí, a citação de Irineu feita por Eusébio, contínua Eusébio. Mais abaixo, afirma o seguinte sobre o mesmo tema. Volta a citar a Irineu, diz Irineu, citação de Eusébio. Assim, pois, nós não corremos o risco de pronunciar concretamente o nome do Anticristo, porque caso se tratasse do momento adequado para anunciar abertamente seu nome, tivesse sido dito por aquele que deu a revelação, pois não faz muito que foi vista, quase em nossa geração, no final do governo de Domiciano. Termina a citação de Irineu feita por Eusébio e diz: Isto é o que diz Irineu quanto ao Apocalipse. HIV 8, 5 a 7a. Teófilo, Tertuliano e Clemente, pela mesma época de Irineu, também. Teófilo de Antioquia utiliza o Apocalipse de João fazendo várias citações em sua obra intitulada Contra as Heresias de Hermógenes, conforme registra Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica 4:24. Por volta do ano 190 depois de Cristo, a Igreja de Cartago, norte da África, manifesta documentalmente reconhecer o Apocalipse, atribuindo autoria ao apóstolo João, da mesma maneira como a Igreja de Roma já tinha feito, conforme consta no cânon Muratori. Muratori foi um arqueólogo que encontrou um cânon do ano 170 no qual figurava o Apocalipse. E também se menciona o Apocalipse como do apóstolo João nos escritos de Tertuliano de Cartago, da Ressurreição 38 e do Pudor 12. Dos 22 capítulos do Apocalipse de João, realmente Tertuliano faz citações expressas de 18 dos capítulos do total. Também em Alexandria, ali no delta do Nilo, no Egito, por volta do ano 200 DC, Clemente de Alexandria reconheceu o Apocalipse como do apóstolo João em suas obras. O Paede. 2, 19, Stromata 6, 106, 107 e no Quis-Vive 42. Orígenes, da mesma forma, Orígenes, o sucessor de Clemente na escola da Alexandria, em seu comentário a João tomo 5, 3 e no Lomate 165. Sobre o Apocalipse diz textualmente Orígenes: o que é necessário dizer a respeito de João, que se recostou sobre o peito do Jesus? Deixou um só evangelho, apesar de reconhecer que podia compor tantos que não caberiam no mundo, e também escreveu o Apocalipse, havendo-lhe sido ordenado calar e não escrever os sons dos 7 trovões. Depois segue falando das cartas. Infelizmente, seguindo o mesmo espírito cético quanto ao Apocalipse do apóstolo João, que tinha manifestado Marcião do Ponto, surgiu outro grupo herético chamados os Alogoi, que não recebiam o livro de Apocalipse como o do apóstolo João, mas sim pretendiam atribuí-lo ao herege Cerinto. O grupo dos Alogoi foi refutado por Epifânio de Salamina em sua obra Panarion, livro 3, livro 33. Os Alogoi não aceitavam a doutrina joanina sobre o Verbo de Deus e, portanto, rejeitavam todos os escritos do apóstolo João. Então o Verbo o reanimou e o fez recordar que era aquele em cujo peito se recostou durante o jantar, perguntando quem seria o traidor. E lhe disse: Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, e eis aqui que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Depois, em uma segunda visão, ele viu o próprio Senhor. Vi, diz ele, no meio do trono e dos 4 seres viventes e dos anciãos, um cordeiro de pé como imolado, com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E até falando do próprio cordeiro diz: Eis aí um cavalo branco, e aquele que o montava tinha o nome de Fiel e Verdadeiro, combate e julga com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça tem muitos diademas e tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Viu um manto manchado de sangue e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino de brancura imaculada.
De sua boca sai uma espada aguda afiada para ferir as nações. Ele as governará com vara de ferro e espreme no lagar o vinho do furor da ira do Deus onipotente. Em seu manto e em sua coxa traz escrito seu nome, Rei de reis e Senhor de senhores. É justamente por este motivo que nasceu o Senhor e de quem Jacó prefigurava o nascimento, e de quem João diz no Apocalipse. Vejam isto, vejam como Irineu interpreta a passagem de Apocalipse do Senhor. Saiu como vencedor e para vencer. Outra citação de Irineu. A mesma coisa diz João no Apocalipse. Bem-aventurado e santo o que participa da primeira ressurreição. Todas estas citações foram tiradas de Irineu de Leão, de seus 5 livros contra as heresias. 4:14:2, 17:6, 18:5, 20:11, 21:3, 5:34:2. Também na demonstração da pregação apostólica, que é outro livro de Irineu que lemos com alguns irmãos, Irineu faz em sua linguagem várias alusões ao Apocalipse, epideixis, que é a palavra em grego, demonstração 9, 38, 39, 61, citações onde estão as alusões. Eusébio de Cesareia, ano 325 da época de Constantino, em sua História Eclesiástica, resume e cita o dito por Irineu sobre o Apocalipse de João da seguinte maneira, Eusébio citando a Irineu. No 5º livro trata do Apocalipse de João e o número do nome do Anticristo. Diz, agora Eusébio cita Irineu, fala Irineu. Posto que isto é assim, e que este número está presente em todas as cópias boas e antigas, que dão testemunho disso os que viram pessoalmente a João, e já que o sentido comum nos ensina que o número do nome da besta se revela pelo cálculo dos gregos, segundo as letras que o compõem. Até aí, a citação de Irineu feita por Eusébio, contínua Eusébio. Mais abaixo afirma o seguinte sobre o mesmo tema, volta a citar a Irineu, diz Irineu, citação de Eusébio. Assim, pois, nós não corremos o risco de pronunciar concretamente o nome do Anticristo, porque caso se tratasse do momento adequado para anunciar abertamente seu nome, tivesse sido dito por aquele que deu a revelação, pois não faz muito que foi vista, quase em nossa geração, no final do governo de Domiciano. Termina a citação de Irineu feita por Eusébio e diz, isto é o que diz Irineu quanto ao Apocalipse. H e V, 8, 5-7a. Teófilo, Tertuliano e Clemente, pela mesma época de Irineu, também Teófilo de Antioquia utiliza o Apocalipse de João, fazendo várias citações em sua obra intitulada Contra as Heresias de Hermógenes, conforme registra Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica 4:24. Por volta do ano 190 depois de Cristo, a Igreja de Cartago, norte da África, manifesta documentalmente reconhecer o Apocalipse, atribuindo autoria ao apóstolo João, da mesma maneira como a Igreja de Roma já tinha feito, conforme consta no cânon Muratori. Muratori foi um arqueólogo que encontrou um cânon do ano 170, no qual figurava o Apocalipse, e também se menciona o Apocalipse como do apóstolo João nos escritos de Tertuliano de Cartago, da Ressurreição 38 e do Pudor 12. Dos 22 capítulos do Apocalipse de João, realmente, Tertuliano faz citações expressas de 18 dos capítulos do total. Também em Alexandria, ali no delta do Nilo, no Egito, por volta do ano 200 DC, Clemente de Alexandria reconheceu o Apocalipse como do apóstolo João em suas obras, o Paede. 2:19, Stromata 6, 106, 107, e no Quis Vive 42. Orígenes, da mesma forma, Orígenes, o sucessor de Clemente na escola da Alexandria, em seu comentário a João Tomo 5:3 e no Lomatchi 1:165. Sobre o Apocalipse diz textualmente Orígenes, o que é necessário dizer a respeito de João que se recostou sobre o peito do Jesus?
Deixou um só evangelho, apesar de reconhecer que podia compor tantos que não caberiam no mundo. E também escreveu o Apocalipse, havendo-lhe sido ordenado calar e não escrever os sons dos 7 trovões. Depois segue falando das cartas. Infelizmente, seguindo o mesmo espírito cético quanto ao Apocalipse do apóstolo João que tinha manifestado Marcião do Ponto, surgiu outro grupo herético chamados os Alogoi, que não recebiam o livro de Apocalipse como do apóstolo João, mas sim pretendiam atribuí-lo ao herege Cerinto. O grupo dos Alogoi foi refutado por Epifânio de Salamina em sua obra Panarion, livro 3, livro 33. Os Alogoi não aceitavam a doutrina joanina sobre o Verbo de Deus e, portanto, rejeitavam todos os escritos do apóstolo João.